Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje iremos falar sobre a filosofia moral. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a filosofia moral em relação ao filósofo Immanuel Kant. Ele trouxe essa ideia de outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau. A ideia de quê? De que todos os seres humanos são capazes de distinguir o bem do mal, já que todos são convidados a cumprir suas leis. O iluminismo também mudou esse pensamento de Immanuel Kant em relação à sua razão. A razão de quê? De que o menor de idade ele não pode responder pelos seus atos de uma forma formal. Ele tem que ter um acompanhamento de outra pessoa. Isso que é uma filosofia moral para Immanuel Kant. Bom, vou falar sobre o ser humano. O ser humano ele é marcado por uma dualidade. Por um lado, ele é um ser sensível, isto é, um ser da natureza, que é condicionado pelas suas disposições naturais, que o levam à procura do prazer e à fuga da dor. Por outro lado, ele é um ser racional, capaz de se regular por leis que são impostas a si mesmo. Sendo assim, percebe-se então que o ser humano é um ser livre, e é esta liberdade que ele confere dignidade. E molecagem, peraí. Pode? Kant faz da boa vontade a condição de toda moralidade. Ela é seguida pela razão. A razão de que ela é uma boa vontade do seu próprio querer. E essa boa vontade é concebida pela... Já esqueci uma parte. Então toda moralidade eu repito. Pode começar? Kant faz da moralidade. Kant faz da boa vontade condição de toda moralidade. Ela é seguida pela razão. A razão de que toda boa vontade, ela só é seguida pelo próprio querer do indivíduo. E esse querer vem a partir, independente de qualquer situação que ele possa pensar ou qualquer consequência que possa advir. Basicamente é isso. A boa vontade é própria do indivíduo. Isso depende da razão que ele quer fazer aquela causa. O dever será a necessidade de agir por respeito à lei que a razão dá a si mesmo. Mas é preciso saber que o dever pode... Caralho. Começar de novo. O dever será uma necessidade de agir por respeito à lei que a razão dá a si mesmo. Mas é preciso saber que nem todas as ações... o dever será a necessidade de agir por respeito às leis que a razão dá a si mesmo. Mas é preciso saber que uma ação pode ser conforme o dever, mas não ser moralmente boa. A pessoa age com o dever, mas com interesses egoístas. É o caso de um comerciante, que ele é honesto apenas para obter mais lucro. Ou seja, ele não rouba, não engana e não viola as leis, mas faz disto para obter um fim pessoal. Sendo assim, devemos seguir o sentimento de dever conjunto com a moralidade, para poder assim se tornar um ser humano melhor. Isso aqui é um leão, isso é um indivíduo, né? Aí você faz. Aí você começa. A forma, meu filho, a forma. Kantiana não nos diz para agirmos desta ou daquela maneira. Não nos dá o conteúdo da lei. Apenas nos indica a forma de como devemos agir. Este é um princípio moral, um mandamento incondicional. Pronto, aqui. Bora? Agir por dever exige o conhecimento das regras, das normas que tem que se obedecer. Essas regras são: não se preocupar em formar um conjunto de regras concretas. Por isso que Kant distingue o máximo de leis morais. A lei kantiana... Eita, peraí. Aí eu posso botar a lei kantiana, começar da lei kantiana já, né? Vamos lá. A lei kantiana... Vamos lá? 1, 2, 3. A lei kantiana não diz como... Eita, peraí. A lei kantiana não diz assim, bora. A lei kantiana não diz para agirmos desta ou daquela maneira. Apenas... Fórmula kantiana não diz para agirmos desta ou daquela maneira. Não nos dá o conteúdo da lei. Apenas indica a forma que devemos agir. Isto é um princípio moral, um mandamento incondicional. Cada indivíduo, enquanto ser racional, é autor das leis que impõe a si mesmo. Com isso, a moralidade pressupõe a autonomia da vontade. Sendo assim, o ser humano é livre sempre que submete às leis da sua própria razão. No entanto, o ser humano ele é habitante de dois mundos, o da natureza e o da liberdade.